Olá, meus queridos inscritos e espectadores. Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu conto para vocês as mais incríveis histórias bíblicas que trazem lições de fé, esperança e amor. Hoje eu vou contar para vocês a história de Gideão, um homem que Deus usou para libertar o seu povo da opressão dos midianitas, um povo cruel que invadia a terra de Israel e roubava tudo o que podia. Vocês vão se surpreender com a forma como Deus escolheu Gideão e como ele o capacitou para vencer uma batalha impossível com apenas 300 homens. Vocês estão prontos para essa aventura? Então vamos começar. Gideão era um homem simples que vivia em uma fazenda com sua família. Ele trabalhava duro para plantar e colher o trigo, mas sempre tinha que se esconder dos midianitas, um povo cruel que invadia a terra de Israel e roubava tudo o que podia. Os midianitas eram tão numerosos que pareciam gafanhotos, e seus camelos não tinham fim. Eles deixavam o povo de Israel sem comida, sem animais e sem esperança. Um dia, enquanto Gideão estava malhando o trigo em um lagar, para escondê-lo dos midianitas, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão ficou surpreso e perguntou: "Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas." O anjo do Senhor respondeu: "Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu?" Gideão duvidou de si mesmo e disse: "Como posso eu livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai." O anjo do Senhor lhe assegurou: "Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem." Gideão pediu um sinal ao anjo do Senhor para ter certeza de que era ele mesmo que falava com ele. Ele preparou um cabrito e pães sem fermento e os colocou sobre uma pedra. O anjo do Senhor tocou a oferta com a ponta do seu cajado e fogo saiu da pedra e consumiu tudo. Então o anjo do Senhor desapareceu. Gideão percebeu que era o anjo do Senhor e ficou com medo de morrer. Mas o Senhor lhe disse: "Paz seja contigo, não temas, não morrerás." Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-o: "O Senhor é paz." Naquela mesma noite, o Senhor ordenou a Gideão que derrubasse o altar de Baal, que pertencia a seu pai, e cortasse o poste ídolo de Aserá, que estava ao lado dele. Ele também deveria construir um altar ao Senhor no alto do monte e oferecer um boi como holocausto. Gideão fez tudo isso, mas teve que fazer de noite, pois tinha medo de sua família e dos homens da cidade. Pela manhã, quando os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído e que o boi havia sido oferecido no altar do Senhor, ficaram furiosos. Eles descobriram que Gideão era o responsável e foram até a casa de seu pai para matá-lo. Mas Joás, o pai de Gideão, defendeu seu filho e disse: "Por que contendereis vós por Baal? Porventura ele vos livrará? Quem contender por ele, que morra até pela manhã. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar." Por isso, Gideão foi chamado de Jerubaal, que significa: "Deixe Baal contender contra ele." Naqueles dias, os midianitas e seus aliados se ajuntaram no vale de Jezreel para pelejar contra Israel. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão e ele tocou a buzina e convocou os homens de sua tribo para segui-lo. Ele também enviou mensageiros a outras tribos, pedindo que se unissem a ele na batalha. Assim, Gideão reuniu um exército de 32.000 homens. Mas o Senhor disse a Gideão: "O povo que está contigo é muito para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo:
a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a ao ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte Gileade. E voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Mas o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que, daquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Então Gideão levou o povo às águas, e o Senhor lhe disse: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Portanto, todo o povo vá cada um ao seu lugar. Assim, Gideão ficou com os 300 homens, e mandou embora os outros. Ele também tomou as buzinas e os cântaros vazios dos que se foram, para que cada um tivesse uma buzina, um cântaro e uma tocha na mão. Então, Gideão disse aos seus homens: olhai para mim e fazei como eu fizer, e eis que, quando eu chegar à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocarei a buzina, eu e todos os que estiverem comigo. Então também vós tocareis as buzinas ao redor de todo o arraial. E direis: espada do Senhor e de Gideão. Gideão e os 300 homens chegaram ao arraial dos midianitas no princípio da vigília do meio da noite, quando os guardas haviam acabado de ser trocados. Eles tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. E seguraram as tochas nas suas mãos esquerdas e as buzinas nas suas mãos direitas, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficaram firmes cada um no seu lugar ao redor do arraial. E todo o arraial se moveu, e gritou, e fugiu. Quando os 300 tocaram as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu até Bet-Esita, até Zererá, até a borda de Abel-Meolá, junto a Tabate. E os homens de Israel, das tribos de Naftali, de Azer e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou também mensageiros a toda a montanha de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bara, e também o Jordão. E todos os homens de Efraim se ajuntaram e tomaram as águas até Bet-Bara, e também o Jordão. Gideão e os 300 homens, cansados como estavam, continuaram a perseguição aos midianitas que fugiam. Eles passaram pelo Jordão e chegaram a Penuel, onde pediram pão aos homens da cidade. Mas os homens de Penuel lhes responderam: porventura já estão nas tuas mãos os príncipes de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Gideão se indignou e disse: pois quando o Senhor tiver entregue nas minhas mãos a Zeba e a Salmuna, eu trilharei a vossa carne com espinhos do deserto e com abrolhos. E dali subiu a Sucote e falou aos homens daquela cidade da mesma maneira. E os homens de Sucote lhe disseram: a mão de Zeba e de Salmuna está já na tua mão, para que demos pão ao teu exército que está tão cansado? Gideão respondeu: pois quando o Senhor me tiver dado a Zeba e a Salmuna nas mãos, eu despedaçarei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E seguiu Gideão o caminho dos que habitavam em tendas ao oriente de Nobá e de Jogbeá, e feriu o arraial dos midianitas, que estavam seguros sem suspeitar de nada. E Zeba e Salmuna fugiram, e ele os perseguiu, e tomou os 2 reis dos midianitas e espantou todo o arraial. Então voltou Gideão, filho de Joás, da batalha, antes que o sol se pusesse, e apanhou um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas:
E o moço lhe deu por escrito os nomes dos príncipes e dos anciãos de Sucote, 77 homens. E foi Gideão aos homens de Sucote e disse: Eis aqui a Zeba e a Salmuna, acerca dos quais me escarnecestes, dizendo: A mão de Zeba e de Salmuna está já na tua mão, para que demos pão aos teus homens que estão cansados? E tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse Gideão a Zeba e a Salmuna: Que homens eram aqueles que matastes em Tabor? Eles responderam: Como tu, assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Ele disse: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Mas o moço não puxou da sua espada porque temia, pois ainda era moço. Então disse Zeba e Salmuna: Levanta-te tu e lança-te sobre nós, porque qual o homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Reina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, pois nos livraste da mão dos midianitas. Gideão, porém, lhes disse: Não reinarei sobre vós, nem meu filho reinará sobre vós, o Senhor reinará sobre vós. E disse-lhes Gideão: Uma coisa vos peço, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. Eles responderam: De boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deitou ali os pendentes do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que ele pediu, 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que estavam nos pescoços dos seus camelos. E Gideão fez com eles um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo o Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram subjugados os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Então Jerubaal, filho de Joás, foi e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam de sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, também lhe deu um filho, ao qual ele deu o nome de Abimeleque. E morreu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Porém, assim que Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a prostituir-se após os Baalins, e fizeram de Baal-Berite o seu Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de beneficência para com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, conforme a todo o bem que ele tinha feito a Israel. Gideão foi um juiz de Israel que Deus usou para libertar o seu povo dos midianitas, mas ele também cometeu alguns erros, como duvidar de Deus, fazer um ídolo de ouro, ter muitas mulheres e filhos e não deixar um bom sucessor. Esses erros trouxeram problemas para ele e para o seu povo. Gideão nos ensina a confiar em Deus e a obedecer aos seus mandamentos. E assim termina a história de Gideão, um homem que Deus escolheu para libertar o seu povo da opressão dos midianitas. Gideão nos mostra que Deus pode usar as pessoas mais simples e humildes para realizar grandes coisas, se elas confiarem nele e obedecerem à sua voz. Gideão também nos ensina a não nos gloriarmos de nós mesmos, mas a reconhecermos que toda a vitória vem de Deus, que é o nosso Rei e o nosso Juiz. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e que ela tenha edificado a sua fé e a sua vida.
Se você gostou, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares. E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu tenho muitas outras histórias bíblicas para contar para vocês, e vocês não vão querer perder nenhuma delas. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.